Aproveitando que os irmãos estão em pés, abram as suas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo número 2, versículos de número 4, 5 e 22. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 4, 5 e 22. Eu vou ler ali no telão, e assim nós lemos na mesma versão. A minha é uma versão um pouco diferente, mas para que nós tenhamos a mesma compreensão e a mesma leitura, eu vou ler ali. Versículo 2, que diz o seguinte, versículo 4, melhor dizendo: ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele a que o alistou para a guerra. 5. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. 22, por gentileza. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que, com um coração puro, invocam ao Senhor. Os irmãos se assentem, por gentileza. Quero aqui fazer as minhas considerações, agradecendo ao pastor Isaac pela oportunidade de estar aqui uma vez mais. Eu tive aqui aproximadamente uns 9 anos atrás. A igreja ainda não estava tão bonita assim. A igreja é bonita porque vocês estão dentro dela, né? Mas a igreja não estava bem ornamentada como está assim. E eu fico muito feliz porque o povo de Deus é um povo caprichoso, né? Isso demonstra o nosso apreço pela casa de Deus e demonstra a nossa dedicação que temos a Ele, e isso é só retribuição a tudo quanto Ele tem sido tão bom para conosco. Quero pedir aqui o tangedor, me ajude aí por gentileza, faça um fundo aí, para que nós possamos ser inspirados por Deus a falar aquilo que Ele tem para os nossos corações essa noite. Eu trago aqui também, esquecendo, né? Depois meu pastor vai chamar a minha atenção, a nossa saudação de Prudentópolis, pastor Isaías, ao pastor Isaac e a toda essa amada igreja, a qual ele tem muito apreço e foi também pastor de vocês por um bom tempo. Graças a Deus que agora ele está conosco, né? Amém? Não ouvi muito amém, mas tudo bem, não tem problema. Eu já sabia que a resposta ia ser essa. O tema que eu escolhi para esta mensagem nessa noite é preservando nossa identidade. Nós nunca vivemos como nos dias de hoje uma crise tão grande de identidade. Não é aquela identidade que você mostra quando alguém pede um documento seu. É a identidade cristã. É aquilo que demonstra quem de fato você é, quem de fato você serve, se aquilo que você professa é aquilo que você vive. Porque temos hoje um abandono dos padrões. Hoje em dia não existe mais padrões, não existem regras, não existem normas. Tudo hoje é relativo, tudo hoje é igual, tudo hoje é normal, tudo hoje é aceitável, tudo hoje é bom. Mas é bom aos olhos de quem? Aos olhos das pessoas ou aos olhos do nosso Deus? Tenho certeza que talvez alguma coisa que é boa aos meus olhos não é boa aos olhos de Deus. Tenho certeza que algum padrão que eu acho que já está esquecido, que está abandonado, que o meu Deus não abandonou. Porque o meu Deus, a Bíblia diz que é aquele que foi ontem, é hoje e será o mesmo no dia de amanhã ou no futuro. Então essas questões são questões que muitas vezes dão um nó nas nossas vidas, porque hoje nós não conseguimos muito ter uma distinção ou distinguir o que é secular e o que é santo. Porque hoje nós sofremos tantas influências do mundo externo, do mundo aí de fora, que muitas vezes nós somos até levados, enredados, e até chegamos a fazer ou a portar-nos de situações ou de maneiras as quais não denunciam de fato o que somos. Por quê? Porque quando eu tenho uma identidade e eu uso outra, isso se chama dentro do direito falsidade ideológica e se enquadra dentro de um crime de estelionato, que é usar uma identidade que não lhe pertence. Mas quando nós somos influenciados a isso, nós estamos sendo atacados
atacados. A minha e a sua identidade como crente estão sendo atacadas todos os dias. E não é somente no contexto moral, não é somente no contexto comportamental, e não é somente no contexto espiritual, mas é uma somatória, uma agregação ou um aglomero de situações que fundem para que nós percamos o foco, o objetivo, o porquê nós somos crentes, por que estamos e vivemos na face da terra. Estamos aqui apenas por um propósito aleatório ou por uma situação aleatória? Não, nós estamos aqui com um propósito real, e esse propósito real é demonstrar a identidade de Cristo em nós. Não é nós em Cristo, é Cristo em nós. Quando nós decorremos a Bíblia, nós temos exemplos tão claros disso. O povo de Israel foi levado do cativeiro em 3 levas, e todas essas levas tinham um propósito fundamental, e esse era descaracterizar aquilo que estava já infundido na vida das pessoas. Era tirar ela do costume que eles tinham como judeus de servir a um único e verdadeiro Deus, de mudar o seu comportamento, a sua forma de agir, a sua forma de fazer. Para um exemplo claro disso, para que fique mais claro à nossa mente, por que existia confronto entre Israel e Samaria? Porque Samaria, quando houve os cativeiros de Israel, que são 3, Samaria foi sitiada, ou foi levado o povo e colocado ali uma mistura de gente de tudo quanto é lugar. Samaria não tinha identidade, não existia apenas ali uma cultura, um Deus, um Senhor. Não, existiam ali várias culturas, vários comportamentos. Por isso que os judeus não aceitavam os samaritanos, por isso que existia esse confronto, esta guerra entre judeus e samaritanos. Não era porque os samaritanos quiseram que assim fosse, mas porque eles foram influenciados em assim ser. E o grande problema não está em ser influenciado, está em receber a influência. Porque influenciados nós somos pela mídia. Aí está, nos últimos dias, o jogador de vôlei lá, que teve o seu posicionamento, e pela influência dos patrocinadores do time ao qual ele jogava, ele foi demitido. Isto é querer descaracterizar, querer tirar o meu poder de decisão, querer dizer para nós que nós temos que nos comportar assim, assim e assim, senão não é o correto. O que é correto hoje? Porque o que era correto há uns anos atrás, hoje não é mais. O que era pecado há uns anos atrás, hoje não é mais. O que era errado há alguns anos atrás, hoje não é mais. Mas daí vocês vão me dizer, mas o senhor está sendo carola. E eu vou contar uma máxima para vocês. Eu sou nascido em um lar evangélico, e há 28 anos atrás aceitei Jesus como meu Salvador. Conheço todas as etapas que passam as crianças, que passam os adolescentes, que passam os jovens, e agora que passam os adultos e quase ancião. E vou dizer para vocês, vale a pena manter a identidade. Vale a pena, juventude. Você nunca perde em ser diferente, mas você vai mostrar que existe um Deus que é sobre todos os deuses, que controla e está no controle de todas as coisas. Mesmo que ao meu e ao que aos seus olhos já acabou, já se extinguiu, não tem mais o que fazer, o meu Deus ainda continua no controle. Vamos para a palavra? Os meninos Daniel, Misael, Ananias e Azarias, 4 jovens excelentes dentre o seu povo, filhos de nobres, levados para o cativeiro babilônico, para serem o quê? Influenciados.
para descaracterizarem aquilo que eles já tinham aprendido até aquele presente tempo. E não foi somente eles que foram levados. Existiam vários nobres, vários moços que se destacavam, que eram conhecedores de ciência, de biologia, de todas as matérias, de línguas, que foram levados junto com os 4. E isso demonstra que nós podemos ser diferentes no meio dos iguais. Hoje tudo é igual. Tudo é igual. Servir a Deus é igual não servir. Guardar-se para o casamento hoje em dia é igual não guardar-se. Viver uma vida de consagrada é a mesma coisa que não viver. Estou dizendo isso aos olhos humanos. Mas olhe bem o que Deus faz quando alguém assenta no seu coração e dizer: eu não vou perder a minha identidade. Eles começaram mudando os seus nomes. Não é assim que acontece conosco? Qual nome você tem sido chamado? Como você é conhecido? Mudaram o nome de Daniel para Belsazar. Mudaram o nome de Ananias para Sadraque, de Misael para Mesaque e de Azarias para Abednego. Todos esses nomes têm um fundamento aos deuses, ou uma relação aos deuses que se servia na Babilônia. Podem te chamar do que for, mas quando você sabe a identidade que você tem, isso não vai fazer influência nenhuma sobre você. Pode te chamar de crentinho, de carola, de quadrado, de que anda com a rapadura embaixo do braço, de que está perdendo tempo dentro de uma igreja. Você tem que aproveitar a sua vida, você é novo. Quantos jovens amigos meus eu vi morrer sem Cristo? Eram jovens. Não existe uma lógica na chamada para outra vida. Existe sim o dia marcado, só que este, quem sabe, é somente o nosso Deus. Imaginem 4 jovens na faixa de 18 anos, no flor da idade, sendo chamados para serem excelentes dentro da Babilônia, moços de destaque dentro da Babilônia. O que nós, jovens com a idade deles, não aproveitaríamos essa situação? Estou longe do meu pai, estou longe da minha mãe, estou longe daqueles que poderiam me dedurar o X9 da vida, né? Estou longe de todo mundo. Agora é a hora de eu aproveitar a chance. E muitas vezes as pessoas dizem que Deus me deu. De fato Deus deu a chance, mas para provar que era Deus na vida deles. Mas nos dias em que vivemos, quando temos oportunidades como essas, nós não aproveitamos para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós não aproveitamos para que o nome do Senhor seja bendito. Mas daí vocês vão dizer: mas o Senhor está dizendo porque eles já eram jovens. Os 3, quando foram indagados para se prostrarem diante da estátua, de fato eles eram. Só que para os anciões que estão em nosso meio nessa noite, Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, ele tinha aproximadamente 84 anos de idade. Já não era um moço assim, já não era tão jovem assim, mas ele disse: eu vou preservar a minha identidade. Os anos passam, os dias também, mas a minha e a sua identidade não podem mudar. Não é o tempo de crente que determina quem somos, mas é a nossa fidelidade para com Deus que determina para onde nós vamos, a quem nós pertencemos, de quem nós somos. Tempo de crente não é chancela de ir para o céu. Tempo de crente,
De fato quer dizer que nós temos que ser exemplo para que os novos se espelhem em nós para ir para o céu. Para que os crentes, os novos, vejam que existe uma identidade de crente em nós, de fidelidade em nós. Porque o maior legado que eu como pai deixo para o meu filho, para a minha filha, é o exemplo de crente. Porque as outras coisas muitas vezes nós podemos não conseguir, ter uma boa casa, um bom carro, um bom salário, mas o de melhor que nós podemos deixar para a próxima geração é o legado de crente fiel ao Senhor. E esses jovens tinham claro, não era uma condicional na vida deles, era uma certeza. E é isso que você e eu também temos que viver. De incertezas o mundo vive, mas nós temos um Deus que é santo, um Deus que é verdadeiro, um Deus que é imutável, um Deus que é infalível. E não é porque você faz bico que Ele vai mudar, não, Ele vai permanecer assim. Não é porque muitas vezes eu acho que Deus é muito enérgico, que Deus é muito carola, que Deus é muito quadrado, que vai mudar o que Deus é. Mas não é Ele que tem que enquadrar naquilo que eu penso, é eu que tenho que me enquadrar naquilo que Ele é. Não é o que você acha que entra em voga, é o que Ele tem que é e faz a diferença. Porque quem somos nós? A Bíblia diz que nós somos como a erva, que nasce pela manhã e à tarde morre, porque o sol a faz murchar. Isso somos nós. Mas como foi cantado aqui, quem é o nosso Deus? Aquele que criou tudo, que tudo está sob o seu controle, e a única coisa que Ele mais deseja é estar e viver em você. Olha a importância que Deus te deu, olha a importância que você tem. E quantas vezes nós nos comportamos como material barato, reciclável. Você não é um material barato, você não está em promoção, você é preciosidade. E preciosidade não fica nos primeiros balcões das vitrines, preciosidade fica escondida dentro dos cofres, em lugares aonde se tem uma senha para entrar, para acessar. E é isso que você é. Só que muitas vezes nós não caímos em si ainda. A nossa mente não chegou a esta resolução, a esta razão. É por isso que sofremos, é por isso que nos angustiamos, é por isso que muitas vezes questionamos Deus: Deus, por que ainda não aconteceu comigo? Porque você tem esquecido de quem você é. Porque você tem esquecido do preço que foi pago por você. Porque você tem esquecido que dentro de você quer morar todos os dias o dono do universo. Daí nós vamos para a Bíblia e vamos lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 3, e vemos uma menina, foi levada escrava para uma casa, para servir de empregada, para os afazeres da casa. Ela não foi levada para um palácio, como foram os meninos. Ela foi levada para ser escrava, serviçal, serviço vassalo. Talvez os piores serviços de uma casa que se tem para fazer, que para mim particularmente é limpar o banheiro. Para alguns irmãos pode ser lavar a louça, para outros seja cortar a grama.
Mas pense nos piores serviços que alguém pode fazer. E essa menina foi levada lá para fazer isso. Soube que o seu senhor tinha lepra. Ela poderia muito bem dizer: eu quero que ele, desculpe da palavra, mas se lasque. Eu estou aqui sendo escrava desse homem. Esse homem é um boçal, um ignorante, um ser desprezível. E que essa lepra mate ele logo. Que leve logo de uma vez esse coisa aí. Mas sabe qual que é a diferença? Ela sabia a identidade dela. E nós só damos aquilo que temos. Ninguém dá aquilo que não tem, porque não é seu. E essa menina disse: sabe o que? Eu soube que o meu Senhor tem um problema que é incurável. Para a época era incurável. Mas sabe, chegou a oportunidade de eu demonstrar a quem eu pertenço, de quem eu sou e para onde eu vou. E quantas oportunidades você tem tido? Deus tem te dado. E você, ao invés de glorificar o nome do Senhor, você ainda murmura. Mas eu vou fazer isso? Ele não merece, ela não merece. Quem é você para determinar isso? Quem sou eu para determinar se alguém merece a Cristo ou não merece? Quem somos nós para chegar a esta resolução? Quem? Você esqueceu de onde você veio? Você esqueceu ou não foi lembrado do que aconteceu na vida do seu pai ou da sua mãe no passado para que você estivesse aqui hoje? Você esqueceu disso? Não é por merecimento, é por graça, é por misericórdia. E aquela menina disse: eu não quero nem saber. Eu vou falar para esse homem que tem solução para ele. E lá no povo ao qual eles me trouxeram escrava, ele vai ter que voltar lá para receber aquilo que ele precisa. É não viver de passado, é viver das verdades que Deus tem, é viver das verdades que Deus é viver das verdades que Deus pode, é viver das verdades que Deus faz. O nome dessa menina não ficou marcado, o seu nome não tem. E aí que está o nosso problema. Eu sempre quero que o meu nome apareça, porque se eu não for o cabeça, se eu não tomar a direção, se eu não for o cara que deu a ideia e a minha ideia for acatada, eu não presto, não vale nada. Mas isso não é para que você seja laureado ou glorificado, não. É para que o nome do nosso Deus seja glorificado na sua vida, porque você é apenas um instrumento. Mas se o instrumento não for tocado, não tiver alguém que tocar, ele não faz som nenhum. Se o cano que conduz a água não passar a água, ninguém vai receber a água. É isso que muitas vezes nos falta entender, que a identidade que eu tenho não é a minha, de Daniel José de Brito, não. A identidade que eu tenho, que as pessoas veem em mim, é que quando eu passo, eles dizem: esse é crente, essa é crente, ele é diferente, ela tem que ser diferente. Mas daí você vai dizer: irmão, você está entrando na questão de usos e costumes, e essa questão já foi para trás, já ficou lá, irmãos. Eu não estou entrando aqui em questão de usos e costumes. Eu estou dizendo aqui que crente, ele é crente. O seu comportamento é de crente. Ah, mas eu sou jovem, eu tenho que me vestir diferente, eu tenho que falar diferente. Não, o jovem cristão, o crente em Cristo, ele tem que falar a linguagem do céu. É isto que faz a diferença.
Mas falar uma gíria, escutar uma música que me emociona, é bacana. De fato é, mas não te edifica. Tem algumas músicas até que são até legais, né? Eu não sou fã do Roberto Carlos, mas tem irmão que é apaixonado pelo Roberto Carlos. E desculpe, mas tem alguns irmãos que são apaixonados pela Anitta. O sangue de Jesus tem poder. Sabe por quê, meus irmãos? Muitas de nossas filhas têm cantado música da Anitta. E se existe uma mulher profana neste mundo, é esta pessoa. Eu ia falar outra coisa, mas fica só na pessoa, tá bom? Mas eu fazer um TikTok, irmão, dançando a música da Anitta, não dá nada, irmão. Não tem problema, irmão. De fato, não dá nada mesmo. Porque se desse, você seria mais crente. Não dá nada mesmo. Porque se desse, você não vivia aí chorando pelos cantos. Porque o Espírito Santo de Deus, que quer habitar em nós, Ele é alegria, Ele é paz, Ele é comunhão. Mas daí o senhor está sendo preconceituoso por causa do comportamento. Mas o que característica, qual que é a nossa característica? O que me caracteriza não é o meu comportamento? As pessoas me veem xingando pela rua, elas vão dizer, isso é comportamento de crente? As pessoas me veem tudo atravessado na cidade, isso é comportamento de crente? Então não é o comportamento que voga aqui? Ou sou eu que sou quadrado demais pelos meus 28 anos de crente na Assembleia de Deus? Eu sei muito bem dosar as questões, meus irmãos. Eu sei muito bem tratar os jovens. Eu sei muito bem tratar os anciãos. E sei que muitas vezes existe um confronto nessa faixa etária, nessa diferença de faixa etária. Só que uma coisa que não é diferente é o Deus ao qual nós servimos. Nós podemos ter conflitos na questão de normas, de condutas, mas na questão de ser servo de Deus, isto está desde a criança até o ancião de 100 dias, 100 anos, melhor dizendo. E quando nós vemos a Hadassah, ou a Esther, ela foi escolhida para estar junto ao rei. Teve o seu nome mudado também. Mas uma coisa que ela não esqueceu foi do povo ao qual ela servia. Não importa onde você esteja, se no cativeiro ou no palácio, o teu Deus continua sendo ainda o mesmo Deus. Aquele que deve conduzir a sua vida, os seus pensamentos, os seus planos, os seus sonhos, as suas idealizações continua sendo o mesmo. Mas irmão, eu sou de uma família tradicional, eu sou de uma família grande, e daí? Eu sou de uma família de dinheiro, e daí? Na igreja não existe isso. Na igreja o doutor serve na porta, e o servente de pedreiro muitas vezes é o pastor da igreja. Essas são as loucuras de Deus. Mas para mostrar que há um equilíbrio na sua presença, não existe filhos mais queridos ou menos queridos, existe apenas filhos e filhas. E isso não muda, porque eu acho que eu sou o cara, porque eu acho que eu sou o maior. Mas bem pelo contrário, aí que Deus usa as situações para dizer, você pode ser o cara diante da sociedade, mas aqui você é servo, aqui você serve, aqui você tem que obedecer, aqui você tem que estar debaixo de autoridade. E essa autoridade não é autoridade política, não é autoridade
militar. Esta autoridade é a autoridade espiritual que está sobre todas as outras demais. E diz a psicologia que nós somos um produto do meio em que vivemos. E de fato, nós somos. Só que existe uma questão que muitas vezes nós esquecemos. Nós somos, de fato, produto do meio ao qual nós vivemos. Mas a melhor coisa é estar e ser um fruto do centro da vontade de Deus. Nós podemos sofrer influências, podemos sofrer essas influências. E até muitas vezes questionar a nossa identidade, se vale a pena manter. E isto é o que tem nos levado muitas vezes a questões e a situações que tem nos distanciado do propósito de Deus para com as nossas vidas. Porque vá no lugar onde pede a sua identidade e leve aquela identidade toda rasurada, que a sua foto não aparece mais, que o seu nome não dá para ler direito. Eu trabalho em uma empresa na parte administrativa e de vez em quando alguns funcionários que vão ser registrados chegam com as identidades lá que dá vontade de jogar fora pela janela. Fala assim, vai tirar outra identidade, não dá nem para saber se é você aqui. Isto é num setor que precisa da sua identificação física. Mas e as nossas identidades espirituais? Que as pessoas não podem tocar porque não são tangíveis, não são tocáveis. Mas a Bíblia diz que dos olhos do Senhor nada estão omissos ou escondidos. Há aquelas situações que nós fazemos nos nossos quartos sozinhos e que descaracterizam a nossa identidade como filhos e servos do Senhor. O nosso Deus está vendo. Há aquelas situações que se apresentam diante de nós e quando na minha juventude isso acontecia, algumas vezes a gente acaba sucumbindo para não dizer assim, mas ele é quadrado, ela é crentinha, não faz isso porque é crente. E nós quando somos desafiados, é o inimigo querendo nos derrubar, para que nós provamos, não, eu faço, não, eu não vou deixar assim, está me tirando. O inimigo colocou a cunha na fenda. E a partir daí, não precisa de muito esforço, é só continuar dando martelada para abrir o espaço, para fazer a brecha que ele precisa para te destruir, para me destruir, para danificar a minha e a sua identidade e a minha e a sua integridade. E isso não acontece de vez em quando, acontece todos os dias. Quando nós estamos mexendo nos nossos celulares, nos nossos tablets ou nos nossos notebooks, e aparece uma chamadinha no canto. Aparentemente não tem problema nenhum, mas eu vou lá e por minha curiosidade, eu clico. E se abre uma diversidade de situações que os nossos olhos, por serem carnais, são levados a continuar vendo e vendo. E esse é um dos maiores malefícios que a igreja dos nossos dias presentes tem sofrido: o mau uso das mídias sociais, o mau uso dos televisores,
Ah, mas está lá. De fato está lá, para você bloquear ou para você assistir. De fato está lá para você fechar a janela que se abriu, ou para você abrir as janelas, as portas do inimigo de nossas almas dentro de nós. A quem você pertence? De quem você é? Para onde você quer ir? São questões que norteiam a vida do jovem, norteiam a vida do casado e norteiam a vida do ancião. Mas vocês vão me dizer: ah, mas com os idosos não acontece isso. Hã? Não precisa falar muito. Não precisa ir muito longe. Então todos nós temos que ser sóbrios. Sóbrios não é só quando, porque crente não precisa ficar sóbrio, né? Que ele é sóbrio o tempo todo, né? Mas sóbrio que eu falo é nas maneiras, no nosso proceder, vigilante em todo o tempo, porque a Bíblia diz que o inimigo de nossas almas está aí, ao derredor, bramando, buscando a quem possa tragar. Mas tem uma ressalva: que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livram de todo mal. Mas a questão é: para quem está pendido o nosso coração? Qual identidade você quer mostrar? Ou quer que as pessoas saibam? Porque muitas vezes nós temos vergonha de falar que somos crentes. Isso quando eu era jovem, né? Mais jovem, né? Mais jovem, um pouco mais jovem. Temos vergonha de falar que somos crentes. Porque hoje o mundo é profano. Hoje o mundo é mau. Se existe o dia mau que a Bíblia diz, é os dias que nós estamos vivendo. E pasmem os senhores, vai piorar. Mas se nos mantermos, se esta geração ao qual nós vivemos dizer: Senhor, eu quero viver a sua identidade em mim, Senhor, eu quero ser a diferença em meio a esta sociedade profana, podem descansar que o melhor de Deus para as vossas vidas ainda está por vir. Vocês ainda não conheceram o melhor de Deus, mas para conhecer o melhor de Deus tem que dar o melhor para Deus, porque nós damos o resto do nosso tempo, nós damos o pior de nós e dizemos: Deus, eu quero ser o melhor. Pode ficar esperando sentado, que não vai acontecer. Mas a partir de quando você fizer como os exemplos bíblicos que nós temos, por mais que te taxem, te siga lá o que for por aí, Deus está pronto para te surpreender. E não é de uma forma negativa, pejorativa, não. É de uma forma positiva, crescente e gradativa. Sabe por que eu falo isso com toda a certeza da minha vida? Porque é isso que eu vivo todos os dias. Foi isso que eu aprendi. E é isso que eu tenho tentado passar para os meus filhos. Eu não vivo de lamúrias, porque eu sei o Deus ao qual eu sirvo. Eu não vivo de expectativas, porque eu sei o Deus ao qual eu sirvo. Também não vivo do que os outros pensam a meu respeito, porque o que importa para mim é o que Ele pensa de mim. Ah, mas de vez em quando parece que não é. De vez em quando parece que dá vontade de abandonar. E de fato não é só com você que acontece isso. Se fosse só com você a gente dava um jeito, né? Mas de vez em quando é com todos nós, né, pastor Isaac? Mas tudo isso é para que você saiba valorar a identidade que te foi dada na cruz do Calvário.
aonde o Cristo, como o exemplo máximo de referência para mim e para a sua vida, ele tinha tudo para deixar. E não é que ele estava obrigado ou subjugado a isso, não. Ele poderia dar ordem aos anjos, e os anjos vinham servi-lo, ou vinham tirá-lo daquele lugar. E por que nós dizemos que não conseguimos? Por que você não consegue vencer esses desejos que muitas vezes te incomodam? Por que você não consegue ser mais crente do que você já foi? Porque se você estagnou, parou. E em todas as áreas de nossa vida, se você não estiver em contínuo aprendizado ou contínuo crescimento, você vai ficar para trás mesmo. Daí você diz, mas o fulano está lá na frente, o fulano conseguiu, o fulano conquistou. E por que você não? Porque você parou. E tudo que se para na vida, alguém passa à frente, alguma coisa adianta, alguma coisa vai. E você vai ficando e vai dizendo, Deus não gosta de mim, Deus não está nem aí. É bem pelo contrário, Ele se preocupa com você muito mais do que você imagina. O grande problema é que você não caiu, a ficha não caiu ainda. Você está no tempo do telefone de ficha ainda. E hoje em dia nem existe mais isso, não existe nem aquele telefone de cartão. Já era, irmão. Hoje em dia Wi-Fi, essas coisas aradas tudo aí. É tudo avançado e você ainda está na época do telefone discado, esperando a ficha cair para dar a ligação. E é hora de mudar. É hora de tomar uma postura. Não é hora de ficar mais em cima do muro, porque o muro nunca foi de Deus. Ou você serve ou você não serve, você é ou você não é, ou você tem ou você não tem, ou você faz ou você não faz. Porque eu tenho uma questão na minha vida que muitas vezes até eu me cobro de mim mesmo, que eu perdi tanto tempo na igreja, não porque Deus, mas perdi muito tempo fazendo nada. Poderia fazer mais, poderia ter ido mais longe, poderia. Mas é por isso que serve os nossos aprendizados, para que vocês não errem no mesmo erro que nós erramos. Porque tem o ditado popular que diz que quem erra, mas quem persiste no erro, então aprenda com o erro dos outros, seja inteligente. Aprenda com os meus erros. Não sofra, não caia nos mesmos abismos que eu caí. Porque inteligente é isso. Eu quero que vocês se coloquem em pé, por gentileza, nessa noite. Eu quero orar por você. O meu tempo já foi. Eu não estou aqui para julgar ninguém, e não tenho esta chancela de Deus para julgar você. Mas eu estou aqui como servo de Deus para te ajudar, para orar pela sua vida. E se você aceitar a oração que eu vou fazer com você nessa noite, creia, a tua vida vai mudar hoje. A tua história vai mudar a partir de hoje. Ah, mas irmão, mas o que? Como que vai? Fique tranquilo, que o como Ele sabe. Que como tem que fazer, Ele ainda sabe. E eu quero que você venha, eu quero orar por você. Venha, venha, sai do seu lugar, eu quero orar pela sua vida. O meu tempo já foi, eu não posso esperar muito. Venha, eu quero orar com você. Todos os jovens, por gentileza, venham à frente, eu quero orar por todos vocês, venham. Eu sei que a luta de vocês é grande, que os confrontos são grandes, que o inimigo de nossas almas tem lutado para tirá-los da presença do Senhor. Mas o nosso Deus ainda continua sendo Deus. O nosso Deus ainda continua no controle. Venha lá, moça de azul, de preto, vem aqui. Você mesmo, que está aqui na beira do banco. Venha, venha. Venha rapidinho, eu vou esperar vocês. Vocês estão descendo da galeria. Venham. Pode apertar mais, venha mais para frente. Nós estamos em tempo de pandemia, mas pode vir um pouquinho mais para frente. Isso. Assim o corredor fica mais livre para os outros virem ali.
Aleluia. Aleluia. Fechem os seus olhos, jovens, por gentileza. Muitas vezes vocês não sabem o que fazer, não sabem que atitude tomar, e até vocês dizem: Deus, mas o que faço? O que posso fazer, Senhor? Eu estou no meio de amigos, de colegas, melhor dizendo. Estou no meio de pessoas que quase me obrigam a fazer certas coisas e algumas situações. E por vezes, Senhor, eu tenho até resvalado os meus pés. E por vezes, Senhor, eu tenho até tido desejo de fazer. Mas nessa noite Deus diz para vocês: eu sou aquele que tem cuidado de vós. Eu sou aquele que ainda tenho segurado pela vossa mão. Porque se não for a minha mão vos segurando, o inimigo já tinha tragado vocês. Eu vejo sobre vocês correntes do mal que têm usado todos os meios, os métodos, as fórmulas possíveis para ludibriar as vossas mentes, os vossos corações, para que vocês vivam aquilo que tem se apresentado diante de vós. Mas em nome de Jesus, nesta noite, todo o levante do inimigo de nossas almas, para tentar afastar vocês do real propósito que Deus tem para com as vossas vidas, está sendo colocado por terra, e vai depender apenas da força e do empenho de vocês próprios, para que isso de fato se realize, para que isso de fato aconteça, porque o nosso Deus e tem o desejo de derramar sobre vocês o Espírito Santo de uma forma efusiva, de uma forma real, de uma forma verdadeira, para que vocês sejam neste lugar o luzeiro, o sal, a diferença, para que o nome dele venha a ser glorificado. Amado Deus, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, que eu já passei, oh Deus, é bem difícil, Senhor. Vem sobre esses jovens, Pai. A gente derrama de sua graça sobre as suas vidas. Acusações, Tu és conhecedor, do Pai. vil tentador, lembranças do passado vem e querem fazer parar ou mesmo palavras de alguém. Não quer na gente acreditar. Tu sabes, filha, das promessas, quase parando, sem forças e vigor. Então porque ainda se reprime, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e sabe que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, e uma condenação
para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. Em saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. Aleluia. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Continua sendo bom em todo o tempo. Então levanta, Senhor, esta geração com poder, com graça, Senhor, nesses últimos dias, para que o propósito, Senhor, sobre esta igreja, sobre esta cidade, venha ser concretizado, ó Pai, para a honra e glória do seu nome. Amém. Amém. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está. Você pode adorar a Deus nesta noite pelo sangue que verteu na cruz.